Eu acho muito importante, sim, antes de apontar, olharmos para nós para evitar fazer os julgamentos equivocados, os julgamentos errados, né? Na verdade, qualquer tipo de julgamento é bem delicado. Julgar é difícil. Quem somos nós para julgar uma determinada situação? Bom, o processo de autoconhecimento não é nada fácil, né? Quem dera se pudéssemos nos conhecer de forma tranquila, quem dera se realmente entendêssemos quem somos nós, que atitudes iremos tomar se uma determinada situação acontecer. Quem dera se fosse tão fácil. Na verdade, é muito difícil nos conhecermos, é muito difícil sabermos que atitudes iremos tomar se determinada situação acontecer de uma forma ou de outra. É muito difícil, visto que o autoconhecimento, no meu entendimento, ele é um processo contínuo da nossa vida. Todo o tempo em que estamos vivenciando, estamos ali participando na nossa história e nos conhecendo. Então, o processo de autoconhecimento, ele é do mesmo momento em que estamos vivendo, é muito importante termos reflexões sobre nossas atitudes e sobre nossos pensamentos do dia a dia. Isso não vai ser apenas enquanto somos adolescentes, crianças, adultos jovens, adultos um pouco mais velhos ou idosos. Esse momento é constante, pois acredito eu que em todos os momentos nós estamos aprendendo a viver, estamos aprendendo quem nós somos. Esse processo é contínuo, então é muito difícil falar que a gente nos conhece por completo. É difícil falar que olhar para si antes de apontar para o outro significa um autoconhecimento, mas eu acho fundamental termos muito cuidado de apontar para o outro, sim. Eu acho muito importante termos empatia com o outro e entender o que está acontecendo na vida do outro. É fundamental também entendermos como que nós iríamos agir diante dessa situação que o outro está vivenciando. Isso significa um pouquinho de autoconhecimento? Sim, significa, mas não significa que você se conhece por completo. Até porque é bem diferente imaginarmos como que iríamos reagir diante de uma situação e aquela situação de fato acontecer. Porque é muito fácil, às vezes, uma situação acontecer com o outro e nós simplesmente julgarmos o que aconteceu. Outra situação é acontecer de fato conosco e nós agirmos de uma forma diferente ou de uma forma similar, porque às vezes as nossas atitudes não correspondem aos nossos pensamentos, à nossa razão, na verdade, né? As nossas atitudes muitas vezes estão relacionadas à emoção daquele momento, à emoção daquela situação, à emoção daquela história que determinada pessoa vivenciou. Então, não dá pra gente falar em autoconhecimento simplesmente de uma forma olhando a razão. Temos que tomar muito cuidado com isso. Eu acho muito importante, sim, antes de apontar, olharmos para nós para evitar fazer os julgamentos equivocados, os julgamentos errados, né? Na verdade, qualquer tipo de julgamento é bem delicado, porque julgar é difícil. Quem somos nós para julgar uma determinada situação? É bem delicado. A autoconfiança e autoconhecimento são questões distintas, são diferentes, porém uma pode ajudar a outra sim, em vários momentos, ou às vezes até atrapalhar, inclusive. Temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, em determinadas situações pode existir aquelas pessoas que são muito confiantes de si, têm tanta confiança que pode inclusive, às vezes, devido àquela situação estar tão confiante, ela se prejudicar, porque às vezes a confiança em excesso pode gerar falta de precauções em determinadas situações. A pessoa pode não se preparar de uma forma importante, pode não se preparar de uma forma adequada para uma determinada situação devido à confiança em excesso, achar que já vai dar certo e aí não se prepara de uma forma suficiente
e aí acaba que se prejudica. Então tem esse lado aí que temos que ficar atento. A autoconfiança, às vezes, pode ser benéfica no sentido em que algumas pessoas começam ali a acreditar mais em si e com essa valorização de si, começando a se valorizar mais porque está se conhecendo mais e está observando ali as qualidades que ela de fato tem. E isso é muito importante. Então, assim, tem algumas situações em que é fundamental ter sim uma autoconfiança, acreditar mais em si, porque muitas vezes a pessoa, ela tem uma autoestima baixa e não observa aquelas qualidades que ela tem. Às vezes a pessoa, na verdade, só vê defeitos nela mesma. E isso, será que é um autoconhecimento? Porque às vezes ela está olhando só para o lado negativo e não vê o lado positivo. Então é importante começar assim a ter uma autoconfiança, para que essa autoconfiança comece a observar nela as coisas boas dela mesma, né? Começar a observar a si própria e ver as qualidades que ela tem. Porque tem pessoas que, por mais que outras pessoas vejam qualidades, não enxergam qualidades nela. E o que eu vejo é impressionante. Todo mundo tem qualidades. Se você não se vê uma pessoa que não tenha qualidades, por favor, pode pensar muito aí direitinho que te fala que toda pessoa tem qualidade. Toda pessoa tem ponto positivo. Então tem esse outro lado aí que é fundamental também a gente pensar sobre a autoconfiança e o autoconhecimento, né? Então, na verdade, os extremos, né, gente? Os extremos que nós temos que tomar cuidado. Nem o extremo da autoconfiança em excesso. Às vezes tem pessoas que confiam tanto em si que pode ser até arrogante mesmo, né? Pode prejudicar a si próprio devido a essa confiança em excesso, como eu falei. E o outro lado também, o contrário disso também é negativo, é ruim. Portanto, dessa maneira, o equilíbrio é fundamental para que tenhamos aí um processo de autoconhecimento e autoconfiança de uma forma plena. Sim, várias situações relacionadas ao aspecto profissional podem estar sim relacionadas aí à questão de autoconhecimento. Por exemplo, tem pessoas que eu me pergunto se de fato elas se conhecem. Essa situação mesmo que eu acabei de falar. Às vezes as pessoas não conseguem observar as qualidades inerentes a ela mesma. Tem muitas pessoas que só observam o lado negativo dela própria e com isso tem uma baixa autoestima. Se observa ali uma baixa autoestima, se ela tem uma baixa autoestima, isso pode acarretar em diminuição da proatividade, em diminuição às vezes da falta de concentração, e com isso faz com que a pessoa não tenha um bom rendimento no trabalho. Então é fundamental no autoconhecimento que a pessoa valorize, que a pessoa comece a observar as suas qualidades. Porque no dia a dia, às vezes a pessoa fica pensando tanto, mas costuma pensar apenas no lado negativo e esquece do lado positivo dela, esquece das qualidades dela. E normalmente isso é muito bem feito com um profissional, com um psicólogo, nos atendimentos regulares, com uma certa frequência, para começar a observar que você ou essa pessoa tem de fato as qualidades. E não vai ser eu, não vai ser às vezes o psicólogo. Quem é importante mesmo observar os atributos, as qualidades, é a própria pessoa através do autoconhecimento. E isso vai melhorar, provavelmente, o rendimento profissional. Olha, o processo de autoconhecimento é um processo constante e contínuo durante a toda a vida. E acho fundamental a pessoa ter uma crítica. É importante a pessoa entender que é fundamental ela observar o que está pensando, sentindo e agindo durante a vida dela. Porque isso pode ajudar em muitos momentos em que ela fica mais sensível emocionalmente. Isso pode ajudar, inclusive, a lidar melhor com diversos aspectos da vida pessoal, familiar e profissional. Enfim, quando isso inicia, isso não tem tempo para começar. Ela pode começar desde criança até a vida idosa. E isso não existe um momento, isso não existe um lugar também para iniciar esse processo de autoconhecimento. É fundamental que se inicie em qualquer tempo,
e qualquer lugar. Normalmente, eu oriento iniciar com um bom profissional que tenha empatia com quem deseja, né, se autoconhecer, mas desde que não seja com um profissional, com um psicólogo, com um terapeuta, tem diversas outras abordagens. Às vezes inicia-se com uma meditação, com técnicas respiratórias, às vezes com outras técnicas alternativas também que podem auxiliar de forma importante nesse processo de autoconhecimento. Funciona inclusive compartilhando sentimentos e pensamentos com as pessoas próximas, com os amigos e familiares, porque nós estamos muito carentes de compartilhar pensamentos e sentimentos. Não sei se você já percebeu isso. Às vezes as nossas conversas estão muito superficiais, estão muito falando do outro e pouco falando dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos do dia a dia, e sim dos outros. Compartilhar o sentimento com as pessoas próximas é sim um processo de autoconhecimento, porque às vezes em determinados momentos do nosso dia a dia, nosso pensamento fica muito indo e voltando, indo e voltando. Esse processo, esse ciclo fica se repetindo durante muito tempo, mas tem que tomar muito cuidado com quem a gente também vai compartilhar para que esse processo não seja prejudicado, na verdade. Por isso aí eu falo da importância de algum profissional ou de uma pessoa confiável, uma pessoa que te queira ver bem, que é muito importante. Então não há tempo, não há lugar. A partir do momento que você se conhece, que você observa que as coisas podem ser diferentes, determinados comportamentos podem ser diferentes, determinados pensamentos podem ser diferentes, a luz no fim do túnel vai se abrindo e o túnel vai ficando cada vez com maior luz, com maior iluminação, até acabar o túnel, na verdade. Essa que é a ideia. E você encontra uma grande luz. Você observa, a partir do autoconhecimento, que alternativas são várias, que possibilidades são imensas, que comportamentos podem ter diversas situações. E é muito difícil a gente falar que não tem mais jeito. E quem nos permite dizer isso é o autoconhecimento. O autoconhecimento diante das situações vai nos permitir ter novas alternativas para diversas situações. É interessante a situação porque existem diversas pessoas, diversos pensamentos diferentes, sentimentos diferentes e comportamentos diferentes. E muitas pessoas às vezes passam por situações ou de derrota ou de não conseguir fazer determinadas atitudes, em que muitas pessoas, de um lado, mantêm persistindo, acreditando em que elas não erraram e que estão certas e por algum motivo culpa as outras pessoas por não ter dado certo, e a culpa de jeito nenhum, vamos dizer assim, foi dela, ou ela não determina ali o que pode ser melhorado. E já existem aquelas pessoas em que, se acontece alguma situação de derrota ou de não obtenção de sucesso em uma determinada atividade, já começam a se culpar e fazer uma autocrítica de uma forma excessiva. Eu acho que nesses dois momentos é fundamental o autoconhecimento, não cheguemos ao extremos. E, por exemplo, é fundamental nessa primeira situação que a pessoa tenha, vamos dizer assim, a humildade de olhar um pouquinho para si e ver o que pode ser melhorado e ver se de fato todas as situações que aconteceram não teve nada a ser melhorado por conta da própria pessoa, porque muitas das vezes tem algo a ser melhorado, muitas das vezes tem algo que poderia ser feito sim de forma melhor. E existe o outro lado em que a pessoa fez o possível e o impossível para tentar obter o sucesso e mesmo assim ela fica se criticando tanto que talvez esse seja ali um problema para ela não ter obtido sucesso, porque às vezes a crítica em excesso pode ter determinado o não sucesso dela. Como? Passar por momentos de derrota, que seja de fracasso, que a pessoa se considera como às vezes um fracasso em determinada situação, momentos de não obtenção de um resultado que para ela poderia ser satisfatório, né, de reprovação, por exemplo. Passar por momentos de reprovação faz parte desse processo de autoconhecimento e da evolução do eu mesmo, né? Faz parte da nossa vida passar por momentos difíceis que muitas vezes são considerados como se fossem derrota, porque lidar com esses momentos e tentar melhorar, tentar
sair dessa de uma forma mais tranquila faz parte do autoconhecimento. Todas as pessoas passam por momentos delicados na vida e a maneira como que nós vamos lidar com isso é que determina aí quem nós somos. Olhando para o passado, vai nos dizer um pouquinho quem nós fomos, e agora, como que nós estamos lidando com esse momento de derrota que seja, é que vai nos determinar quem nós somos agora. É muito difícil falar em receita do sucesso, né? Não existe uma receita do sucesso para determinada atividade pessoal, profissional, familiar. Mas se conhecer, com certeza, é um integrante aí desse processo de bem-estar, vamos dizer assim, na vida pessoal, profissional, visto que o autoconhecimento é algo importantíssimo para o seu dia a dia ficar melhor. Por exemplo, o processo de autoconhecimento no aspecto profissional pode te ajudar em diversos âmbitos dentro do ambiente de trabalho. A partir do momento em que você se conhece, você pode começar a desejar intensificar ou melhorar aquilo em que você de fato não tem ali boas habilidades, e por outro lado você pode começar a ver valor em você naquelas áreas em que você possui habilidade, porque em algumas situações você não enxerga o que você tem de valor e aí você se critica de forma excessiva e isso é ruim, ou em outras situações você não vê o que você pode melhorar e isso pode ser prejudicial para o seu dia a dia no trabalho, porque você pode fazer uma determinada situação sempre da mesma maneira, sendo que poderia melhorar. Então, a partir do autoconhecimento, isso pode te ajudar em diversos âmbitos ali dentro do seu ambiente de trabalho, visto que você começa a se conhecer melhor, não só em termos sentimentais, mas também em termos de habilidades, né, profissionais, em termos de desejos e vontades. Isso pode te ajudar muito. E no aspecto pessoal, familiar, o processo de autoconhecimento pode te ajudar muito. Por exemplo, no lado de valorização pessoal. E você pode observar que você tem sim um valor, que você tem sim as qualidades que você às vezes não estava mais acreditando que você tinha. E pode acontecer também o outro lado, em que às vezes você está fazendo algumas questões ali que poderiam ser diferentes, mas você não enxerga que poderia ser diferente. Às vezes você mantém aquela mesma opinião, acreditando que você está certo. A partir dessa conversa com você mesmo, você pode começar a observar que nem sempre as coisas são daquela maneira em que você sempre acreditou. E aí você pode começar a olhar determinadas situações com olhares diferentes e agir de forma diferente com seu parceiro, né, no seu relacionamento, com seus filhos ou com seus pais também. Então, o processo de autoconhecimento pode te ajudar em todos os âmbitos, tanto observando as qualidades que você tem, e isso vai melhorar a sua valorização como pessoa, e você pode melhorar, e isso não é demérito nenhum falar que não é perfeito, né? Todos nós temos algo a melhorar e todos nós também podemos compartilhar algo bom para ser ensinado, e o processo de autoconhecimento ajuda muito nisso.